Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um dos nossos episódios, nosso DupraCast. Hoje um episódio muito especial. Muitas pessoas me perguntam, né, da disciplina, como que eu tenho, né, tanta vontade de fazer tudo, como eu tenho tanta disciplina, como eu tenho a resiliência de estresse, de ter empresa, isso, superar, fazer aquilo, não sei o quê. E uma das grandes construções da minha vida, uma das coisas que me ajudaram muito, eu consegui me colocar no eixo, ter essa força interior para fazer as coisas, foi justamente a arte marcial. E a arte marcial que mais me influenciou, o mestre que foi o cara que realmente fez essa minha força interior e essa minha disciplina, está aqui hoje nesse DupraCast. É uma honra recebê-lo, até porque ele não é muito chegado em entrevistas. Eu já procurei muitas coisas dele na internet e ele não é uma pessoa que gosta muito, né, dos holofotes. E justamente por isso que eu gostaria que vocês aproveitassem essa situação, essa ocasião, porque esse episódio é uma verdadeira relíquia. Com vocês hoje, o Kancho Ademir da Costa. O Kancho, ele é um fundador do Karatê Seiyakai, que vocês já vão entender, e que é uma linha que veio do Karatê de contato, e vocês já vão entender um pouco a história dele. Mas é uma das pessoas que tem mais resiliência, mais disciplina, e que estimula isso em todos os alunos que passam na mão dele. Muita gente fica, mas muito mais dos que ficam, muita gente sai. Kancho, obrigado mais uma vez pela presença. Muito feliz e reencontrá-lo depois, o quê? Faz uns bons anos que a gente não se vê, acho que mais uns 15 anos. 15 anos, não 20 anos. Você estava fazendo faculdade de medicina, estava estudando para entrar. Exato. Parou por causa da faculdade. Perfeito. E eu fico muito feliz que depois de tanto tempo você voltou a treinar. E agora, se Deus quiser, vai terminar. Termina não, né? Você vai começar um novo ciclo, porque aí pegando a faixa preta, a gente fala que o Karatê começa na faixa preta. Sim. Então, isso daí me deixou muito feliz. E eu falei, não, com certeza eu vou vir aqui, vou conversar com você, porque isso aí para mim é... Fiquei muito contente de verdade. E até, né, relembrando nessa fase, eu estava estudando para passar no vestibular de medicina, que foi a última fase que a gente treinava, e você se dispôs, a gente fechava a academia meia-noite, 1h, porque eu não tinha horário para treinar, e você fala, não, faço questão que você continue treinando. A gente ia lá juntos. Então, assim, essa força foi muito importante para mim durante a vida toda, né? É o que eu sempre faço, né? Assim, não é para todo mundo que eu faço, mas quando eu vejo que a pessoa quer, é dedicada, quer aprender, isso eu faço com o maior prazer, porque para mim, eu fiz isso a minha vida inteira. Então, eu quero que as pessoas sintam isso. Então, me dá prazer. Só que você sabe, né? Você pagou o preço de... Paguei o preço, na verdade, eu tive o bônus, né? Porque aquele treinamento, ele é o que eu falo. Eu queria entender, né? O que significa o Karatê para sua vida, ou a arte marcial em si para sua vida, porque eu percebi na minha vida toda que aqueles treinos que a gente fez, eles impactaram de uma forma muito profunda em mim, né? Tipo, tudo que eu fui fazer na minha vida, eu me lembro uma vez eu estava internado para fazer algum exame, não estava bem. Eu me lembro que toda vez que você está naquela situação que você não está se aguentando, que tem algo que está te incomodando muito, ou que está muito desprazeroso, eu sempre lembrava dos treinos. E eu falava, cara, eu já passei por coisa pior. Então, o que significa arte marcial para você, Kancho? Então, arte marcial, na verdade, é a superação. Tá? É você sempre buscar um objetivo maior. O verdadeiro lutador de arte marcial, ele não pode viver numa zona de conforto. A partir do momento que ele viver na zona de conforto, ele cai. Então esse é o principal objetivo desses treinos da arte marcial, é sempre a superação física e mental. E com isso você molda a personalidade, o caráter da pessoa. Isso que é o bonito do Karatê. Qualquer outro esporte, você trabalha 90% físico. A arte marcial, não. A mente forte, o espírito forte tem que caminhar junto com o treinamento físico. Porque você chegou a passar várias... Quando você está no limite do cansaço, aí que está começando o treino. Sim. Você quer parar? Não, você vai fazer mais 10, você vai fazer mais 20. Sim. Você vai fazer mais 1000 chutes. Então, eu sei o que eu sempre falo. A mente tem que mandar no corpo, não o corpo na mente. Porque, bom, é mais do que você... Mais que quem eu sou eu para falar nisso. Então,
Você tem um espírito e uma mente forte, você supera qualquer coisa. Pode estar machucado, pode estar cansado, pode estar em dormir, mas a sua mente vai fazer você continuar. Perfeito. E até questão de atitude. Eu me lembro que ele acabava o treino, ele ia varrer a academia, né? Tipo, é uma coisa que Então, você não vê muito hoje em dia isso. Né? porque exatamente isso. O karatê, ele tem que moldar tudo. A humildade, o respeito, a disciplina. Porque o karatê vem o quê? Das regras de cortesia do samurai. Tá? Então você sabe o que significa samurai. É aquele que serve. Então, assim, quanto mais forte você fica, mais humilde você tem que ser. E por isso, sempre após o treino, você tem que varrer o dojo. Por quê? Porque ali você volta lá no início, a humildade, você varrendo, você começa a se autoanalisar, entendeu? E quando todo mundo pega, eu posso ter o bilionário, eu posso ter o rapaz que trabalha na padaria. No karatê, todo mundo igual. Todo mundo vai varrer, todo mundo vai limpar, então não tem eu sou mais que você. Existe só a hierarquia do karatê. Mas a hierarquia do karatê não é como um status. Quanto mais você sobe de grau, mais você tem que mostrar que você tem que ser exemplo para o seu aluno, para o Konhai, que é o Konhai Senpai. Não é como o exército que, não, eu sou o coronel, general, você... Não. Pelo contrário, eu vou cobrar mais de você do que o aluno faixa branca. Então, tudo isso forma o seu caráter. E aí que é legal. Você leva isso para a tua vida. Você começa... Eu tenho, assim, inúmeros exemplos, ainda mais com crianças, adolescentes que chegam na academia, rebeldes, não respeitam pai, não respeitam mãe. Se continuar, porque tem uns que correm, mas se continuar, é outra pessoa. Os pais falam, como você consegue? Consigo porque você não põe disciplina, você não põe limites. Esse código começou no Japão há Sim. muitos anos, no século 9, 10. Exatamente. E a gente percebe na cultura japonesa que isso prevalece até hoje, né? Você vai no Japão, todo mundo parece que tem esse senso de educação, de tomar cuidado com o espaço do outro. Esse é o respeito ao próximo, a regra de cortesia. Você vê, várias pessoas já viram isso em matérias. As crianças no jardim da infância, no pré, elas lavam o banheiro, elas mesmas, não tem faxineiro. Elas são, cada classe é incumbido num dia de limpar o banheiro, de limpar a sala de aula. No outro grupo é incumbido de fazer a comida, o almoço. E a criançada, tudo criança. Tudo criança, 6, 7, 8 anos. É muito exemplar, né? Isso. Porque aí, então por isso que isso está incutido no povo, porque é base, tudo é base. Sim. Tudo é base. Entendeu? Então uma criança que vai para a escola e ela aprende esse trabalho de cuidar do que é dela, de respeitar o próximo, de limpar o local onde ela usa, de fazer a comida e tudo em conjunto. Sim. Tudo porque eles aprendem o trabalho comunitário. País que é totalmente desenvolvido. Isso era movido por o código Bushido, né, que veio dos samurais. Mas depois, acho que no século XX, o código até foi proibido uma época, né? Que eles não deixaram mais o código prevalecer. E a gente vive hoje como se fosse o benefício dessa cultura, mas que ela não existe tão forte mais. Como você porque vê assim, o futuro? o código do Bushido era uma coisa assim, né? Morrer pela honra, Perfeito. sabe? E dar vida pelo imperador. Então era o extremo. Entendi. Que hoje a sociedade moderna não consegue mais fazer isso. Tá. Mas essa parte da educação, da resiliência, do perfeccionismo, por exemplo, assim, né? Porque eu como no karatê, eu treino para chegar à perfeição. Eu ainda acho que falta muito para mim, preciso treinar mais, tal, porque isso vem do Bushido. Entendeu? E no Japão é muito interessante isso, porque assim, o faxineiro, ele se dedica a ser o melhor faxineiro ali, limpando. O cozinheiro... O espírito fica para tudo. Para tudo. Tudo que ele se dedica, ele tem que ser perfeito. Um sushi man,
Os histórias do sushi, para você aprender a ser sushi man, você primeiro passa anos só lavando prato. E a pessoa não, ela não ensina, né? Não, É só na observação. Só na observação. Ele vai testar você primeiro. Então você fica 1 ano, 2 lavando prato, só olhando. Aí se o cara não aguenta, é o imediatista. Ele vai embora. É isso que é seleção natural, é igual o karatê. Como você falou, muitos ficam, mas muitos mais saem. Porque muitos não aguentam. Não é? Mas você começou a lutar por essa parte filosófica ou você queria bater em alguém? Eu vou te explicar. Essa é uma história muito engraçada, né? Eu comecei a treinar com 13 anos e eu sofria muito bullying na escola. Apanhava, estudava em escola pública. E aí eu tinha uma revolta muito grande de querer me vingar, de querer me defender. E um dia vendo um filme, sei lá, o que de karatê, falei, nossa, é isso que eu quero. Aí eu queria treinar, acho que desde os 8, 9 anos, mas meu pai, não, isso é besteira, tal. E eu fui, até que ele decidiu, tá bom, vai pro karatê, né? E isso foi muito bom, porque assim, e aí chega, só que ele falou pra mim, você quer treinar karatê? Você não pode faltar um dia, que é onde... E eu entrei numa variante. O Kyokushin era um outro professor, mas tinha que ser o ex-Kyokushin. Era karatê de contato, exatamente. As pessoas que não são do mundo das artes marciais, o karatê de contato ele é diferente, tem mais contato físico. Existem duas linhas, né? O karatê de marcação, o karatê tradicional, que é ponto, que antigamente não era, né? Mas na época do Tokan tradicional era mais... Isso, era batal, mas era mais... como é que fala assim? Os golpes eram mais estáticos, né? E aí depois criou-se, por causa do Mazoema, exatamente isso, né? Ele é dessa época e ele não aceitava que o karatê fosse marcação, ele queria assim, não, mas se você parar um centímetro, essa diferença de 1 centímetro que decide a luta, o cara pode defender e tirar contra-golpe. Então ele sempre foi do karatê de contato. Porque no ponto era assim, você vai mostrar que você poderia... Isso acontece. Realmente, a luta de marcação com a luta real é totalmente diferente. Com uma luta de academia, com uma luta de campeonato é diferente. Com uma luta na rua, com defesa pessoal, é diferente. Sim, cada situação exige um tipo de técnica. Perfeito. Tá? E aí, voltando a isso, meu pai me obrigou, falou, não, você vai ter que treinar todo dia, né? Se você faltar um dia, eu te tiro da academia. Lá era de segunda a segunda. E meu professor era muito rígido. Foi muito rígido. E me batia muito. Ele falou, se você chegar em casa chorando, mancando, eu te tiro. Então, com isso, como eu queria muito aprender a lutar, e se esse era o preço que eu tinha que pagar, eu aguentei. E com o tempo, a minha personalidade mudou, aquela agressividade que eu queria passar para brigar morreu, porque eu vi, assim, quanto eu estava me superando dentro da academia. Eu criei um outro grupo de amigos, que era muito mais o mesmo ideal, o mesmo pensamento, maduro. E essa agressividade morreu. E eu canalizei ela para dentro da academia, para o treinamento, para ser campeão. Eu comecei com 13 anos, com 15 anos eu já era campeão. Caramba. Eu via todo dia. Todo dia, não faltava. Porque é isso, o que faz, eu sempre falo isso, o que faz a pessoa ficar forte é a rotina, é o treino, é a consistência. Eu vi vários amigos meus, comigo, muito mais talentosos que eu, chute melhor, tal, mas eu persistia. Chegou no final, eu estava ganhando deles, porque o meu treinamento, eu conquistei o talento que ele, como ele era talentoso, ele não treinava tanto. Sim, o cara não era necessário. Sim, claro. E eu tinha que treinar 2 vezes mais, 3 vezes mais que ele para poder chegar. Tá. Quando chegava na hora da luta, o espírito dele era fraco. Sim. Então ele entregava porque ele não sofreu. E eu não. Falei, peraí, eu treinei mais que você. Eu não vou entregar a luta para você. Se você tiver que ganhar de mim, você vai ter que me derrubar.
Então isso sempre norteou a minha vida. E aí foi... Isso é engraçado. Às vezes eu falo que era o caminho que eu tinha que seguir na vida. Porque o destino foi me levando. Sabe? No momento que você percebeu isso. Quando, assim, eu fiquei nessa academia, 2 anos. Aí meu sensei, que era ex-Kyokushin, falou, não, eu vou voltar para Kyokushin porque aqui não me... O ex-mestre não queria... Brigava com ele por ele treinar duro, não queria fazer o karatê comercial para ganhar dinheiro. E ele, não, eu quero fazer o karatê. Então ele voltou para Kyokushin. Tá? E aí eu fui com ele. E de faixa preta, juvenil, voltei para faixa branca. Comecei tudo de novo. Faixa branca? Comecei tudo de novo. Nossa! Mas não consegui nem fazer um teste. Não. Branca, nada lá. Entendeu? Para mim não me interessava mais. Para mim o que me interessava é que eu ia também num lugar que eu ia aprender mais, que eu ia ficar mais forte, que eu ia evoluir. Eu sempre foi para mim, nunca me apertei com faixa. Sim. Eu queria me superar e melhorar. E aí, logo que eu entrei, eu já me destaquei. Sim. Né? Então, meu primeiro exame, da branca eu já pulei para faixa verde. Boa. Entendeu? Boa. Então, e aí... Já percebendo que você era casca grossa. Os katas eram parecidos? Tudo... todos, porque o outro era cover. Ah, entendi. Era como cover. Kyokushin cover. Era o Kyokushin Light. Entendeu? Então, não teve muita diferença. Tá. Só que isso foi muito bom para mim. Porque nessa época, eu treinava muito flexibilidade, chute, mas eu não tinha o endurance. Sim. Eu não tinha aquela coisa de sofrer, de fortalecer o corpo, aguentar pancada, calejamento e tudo. Eu encontrei aqui. Então foi um choque para mim. Tá. Legal. Era muito técnico, mas meu chute era um tapinha no rosto dos outros. Sim. Então eu tinha que aprender a bater para nocautear. E tava no meu subconsciente só tocar. Então esse foi um processo que me ajudou bastante. Aí o que aconteceu? E aí acho que foi o quê? 1 ano depois, teve um campeonato. Teve o primeiro campeonato brasileiro, eu não participei. Esse campeonato era um campeonato de adultos, sem categoria de peso, sem nada, né? E entrava atletas de todos os estados, segundo dan, terceiro dan. No ano seguinte, eu participei. Eu tinha 16 anos, faixa verde. Teve várias faixas pretas, inclusive meu sensei participou. E eu fui ganhando as lutas. E eu fui derrubando faixa preta, derrubando um, porque eu não gosto de perder. Entendeu? E fui ganhando. Aí meu sensei perdeu. Entendeu? E falou, agora você tem que continuar. Parar. Quando eu olhei, eu tava na final. Caramba. Entendeu? Eu tava na final, lutando com um cara que era faixa preta, segundo pé, já tinha lutado no Mundial do Japão. E nesse campeonato, segunda vez que o mestre Masuyama tava vindo no Brasil para assistir. Ah, nossa senhora. E aí, naquela época, era assim, a final, você tinha que lutar até decidir. Eu lutei, acho que 7 ou 8 empates com esse faixa preta. E no final, até por ele ser faixa preta, ganhou por ponto. Deram a decisão para ele. Mas eu fiquei super feliz. E aí minha vida mudou. No outro dia, o mestre Masuyama veio me cumprimentar e falou, você tem muito futuro. Entendeu? Pra você ter uma ideia, uma história interessante. Meu mestre falou, o mestre Masuyama te deu a faixa marrom. E a partir de hoje, que eu treinava numa filial, morava na Penha. Você não treina mais na filial, você vai ser o Tideishi da matriz. Você vai ficar fixo aqui comigo. Caramba. E aí começou a minha saga. Ele te deu a faixa marrom no campeonato? Na verdade, ele me deu a faixa preta. Só que o meu mestre, por eu ser muito novo, não me deu faixa preta. Caramba. Me deu marrom. Mas quando eu fui pro Mundial, 1 ano depois, ele falou, agora você usa a faixa preta. Eu falei, mas como eu uso a faixa preta? Não, mestre Masuyama, porque ele não podia desacatar a ordem do mestre. Sim, claro. Porque nos registros, no Japão, era a faixa preta. Ele ia ver chegando lá a faixa preta. Eu falei, ué, mas o que é isso? É rebaixado? Isso. Mas ele te deu pela sua garra no campeonato. Ele viu? Porque
que eu superei inúmeros faixas pretas, inúmeros campeões, entendeu? Com 16 anos de idade. E esse é um verdadeiro mestre, né? Porque não existe, tipo, uma coisa fechada assim, didática. Esse é o faixa... Não, ele percebeu que você era um mestre e ele te deu faixa preta. Faixa preta não é um mestre. Ele percebeu, assim, que eu tinha um nível de luta de um faixa preta. Caramba. Tá? Porque eu ganhei de faixas pretas, fiz uma final questionável até, o cara ganhou, mas não convenceu. Sim. Então, para a cabeça do mestre, eu falei, pô, eu não posso deixar esse menino de faixa verde, vai pro Japão, meus faixas pretas vão passar vergonha. Só que o meu, aí onde entra o meu mestre. Ele sabia que eu não tinha maturidade para ser faixa preta. Putz, fantástico. E aí ele me deu uma roça. E aí me preparou, amadureceu e foi perfeito para mim. Me preparou para ser faixa preta. Então, quando eu recebi a faixa preta, eu tinha já, não só a parte física, mas a consciência, a responsabilidade, né, o caráter de um faixa preta. Foram 2 mestres, né? Um foi mestre de reconhecer e o outro foi mestre de identificar. Caramba! E aí foi engraçado. Aí eu fui, lutei no Mundial, não fui bem, perdi na segunda luta, voltei super frustrado, né? Mas continuei. Aí o campeonato mundial é a cada 4 anos. Cada 4 anos é o Mundial. Aí o próximo foi o que você lutou com o Nakamura. Não, então. Antes disso, aí meu mestre, assim, né? O sonho dele era ele... Porque, assim, no Japão, as pessoas falavam, não, brasileiro não tem espírito japonês. O brasileiro é fraco. Na verdade, eles nem conheciam o Brasil, para eles era índio, Amazônia, assim. Então, na verdade, assim, gaijin, né, que eles falam de gaijin, que é o estrangeiro, não tem o espírito de japonês. Então, aí meu mestre, o sonho dele era criar esse espírito, uma pessoa que demonstrasse isso. Então, olha, você não sabe, era o inferno na Terra. Você pegou uma missão pesada. Não, mas então ele me testava não só na parte física, mas nas partes de disciplina, de respeito, de filosofia, de tudo. Era um soldado. Entendeu? Eu treinava, assim, sábado, domingo, ele virava assim, eu tava no sábado, acabou o especial, amanhã vai treinar comigo. Eu vivia com ele. Entendi. Entendeu? Ele falou para assim, essa coisa engraçada. Eu tinha o quê? 18 anos. Você não pode arranjar namorado. Sua vida é o karatê. Caramba! Você é soldado. Esquema samurai mesmo. Exatamente. Aí ele virou para mim e falou, olha, eu quero mandar você pro Japão. Para treinar no Japão. Naquela época, o Japão era muito fechado. Estou falando de 30 anos atrás. Japão não é hoje um país aberto para estrangeiro. São super, super fechados. E assim, tudo era escrito em japonês. Então, meu mestre me ensinou japonês. Entendeu? E falou assim, você vai pro Japão, você vai ficar 3 meses, você vai morar no Wakachiryo, porque é um internato para faixas pretas, para outideixes. Então eu tinha 20 faixas pretas, só eu de estrangeiro lá. Então eu era o estranho no ninho. Sim. Entendeu? E você vai mostrar. E aí depois eu falei, depois você vai no primeiro mês, vai ter o campeonato japonês. Você vai participar do campeonato japonês, não era 120 atletas, não, 119 japoneses e um estrangeiro, eu. E você não falava japonês? Não, muito pouco. Tá. Muito pouco. E depois você vai treinar 2 meses, tal, falar, nossa, primeiro sonho, né, morar no Japão, tal, um país fechado, nossa, para todo atleta quer. E na véspera de viajar, ele falou assim, né, falou, olha, vou te falar, ser bem claro, você vai se decepcionar com o que você vai ver, porque você sabe muito mais do que eles. Nossa, mas é isso. E realmente, eu cheguei lá, a minha técnica, o meu treinamento, a gente acordava 6 horas da manhã em jejum, fazer um treino, corrida, exercício, 2 horas e poucos de treino, né?
E aí depois voltava, tomava café da manhã, e aí eu tinha que fazer 2 treinos por dia. E aí eu via os caras, alguns fugindo do treino, fazendo umas coisas, eu falei, nossa, e eu mantendo. Você achou que a galera era mega disciplinada? Exatamente, mas não era, não. Era o que você... Era o que eu sugeria. Entendeu? E aí, as pessoas começaram a olhar já diferente para mim. E eu ficava no meu canto, humilde, mandava limpar banheiro, limpar o banheiro, e fazia tudo como eu fui doutrinado, como eu aprendi, né? E como eu ia lutar no campeonato japonês, eu segurei, essa coisa, a história até interessante também, né? Eu segurei um pouco, não mostrei toda a minha técnica. Escondi, porque falei, não vou começar aqui saindo, batendo em todo mundo, porque o pessoal vai ser é muito forte, vamos preparar para ele. Sim. Então todo mundo não acreditava no meu... Isso, eu treinava escondido, ia no parque e tal. Então, até eu me lembro que eu ia lutar com um atleta japonês Rei da Matriz, muito forte, e um falou pro outro, PGD japonês, Yoai quer dizer fraco. Yashipakunai, Yoai. Isso não te abalou mentalmente? Pelo contrário, me deixou feliz. Porque ele não ia... Entendi. Esperar e Roy. Aí eu dei nocaute nele, né? Eu dei nocaute no outro, aí todo mundo, mano, que é isso? Quem é esse Ademir da Costa? Legal, né? E uma coisa muito engraçada. Quando eu cheguei no Japão, existe 3... É igual o exército. Ichinensei, Ninensei, Sanensei. Né? O primeiro ano, que é o soldado raso. Sim. Segundo ano, que vamos colocar ali o... Intermediário. E o terceiro ano, que é o major, o tenente, que manda. Sim. E eu fui dormir com o primeiro ano, lógico. Vai lá, ficar lá com os novatos. Sim. Com eles e tal. E muitas vezes, como eles tomavam a conta da academia à noite, eles abriam a academia depois que todo mundo foi dormir para me treinar. Tá. Então, só eles sabiam que eu tava... Tá. E aí, quando eu fui pro campeonato, ganhei, fui subindo, todo mundo, foram 2 dias de campeonato, primeiro dia todo mundo veio, você escondeu o jogo, não. E no segundo dia eu ia lutar com o Nakamura. Nakamura é campeão japonês 2 vezes, campeão mundial, 130 quilos, eu tinha 74 quilos na época, né? Realmente eu tava... E o Nakamura era adorado no Japão. Sim. E meu mestre tinha pedido para mim que eu tinha que pelo menos entrar entre os 8 melhores. Eu tinha que pôr o Brasil ali entre os 8 melhores. Mas tipo, se não conseguir, harakiri. Entendeu? E na minha cabeça, aí eu treinei sozinho, porque eu já sabia que eu ia lutar com ele. A minha técnica, que hoje é muito famosa, de esquiva, de ginga, de você sair para um lado e sair para o outro para chutar. Porque eu falei, eu não posso bater de frente com um cara de 130 quilos. Ele vai me atropelar, que é o que ele fazia. O japonês, ele lutava muito truncado. Sim. Então eu via, assim, os atletas bem menores que ele, indo para cima dele, era o que ele queria. Joelhada, maigiri, jogava o cara para fora, tio da mochila, dava nocaute. E como você treinava isso sozinho? Para fazer essas gingas e tal? Eu ia pro parque, ficava frente da árvore, entendeu? Imaginava a árvore como ele, aí fazia a sequência, saía pro lado e fazia outra sequência, entendeu? Então eu acabei criando, por isso que, na verdade, a Seoakai, qual que é a diferença da Seoakai pro Kyokushin? É a técnica Ademir da Costa. É o estilo Ademir da Costa de lutar. Porque eu preservei, porque assim, não vou mudar Kihon e Doge Kata, isso eu aprendi com o mestre Mazoyama. Isso é a parte básica, entendeu? Você precisa, porque hoje muita gente muda um Kata, muda uma Kihon e fala que é outro estilo. Não. A essência do meu estilo é a minha técnica de luta diferenciada que todo mundo depois queria aprender. Perfeito. Não foi nem meu mestre que me ensinou, fui eu que criei. Muito bom. Tá? Sim. Então aí... Necessidade. Sim, por necessidade. Eu falei, eu sei que eu vou perder, mas eu tenho que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Sim. E foi muito engraçado, porque momentos antes... aí uma hora que eu tava indo pro banheiro, o mestre Mazoyama também tava indo.
Aí ele chegou pra mim e falou, nossa, você tá tô impressionado com a tua técnica, mas pô, infelizmente agora você vai pegar o Nakamura, o campeão, e você vai perder. Falei, tá bom. Mas... E aí, Ele profetizou, quase. Que era impossível ganhar do Nakamura, ele era um deus, era imbatível, nunca tinha ninguém ganhado dele. Caramba. Não tinha perdido pra ninguém. E aí, momentos antes de eu lutar, ele veio até a mim, o Nakamura, ele veio me provocar. Tipo, eu vou te matar, te me intimidar, assim. Aquilo fez o contrário. Ali eu falei, meu amigo, você pode me derrubar, mas você vai sofrer. Você vai ter que sofrer para ganhar de mim. Então aquele medo, aquela insegurança se tornou raiva, espírito de luta. E aí eu fui, e aí saía, dei 8, 10 chutes na cara, mas como era muito leve, eu não nocauteava. Ele o nariz, e aí ele começou a entrar. E aí como ele era lento e muito pesado, cansou rápido, ele não conseguia se movimentar. Então toda vez que ele entrava, eu saía, chutava, entrava, saía, chutava. Empatamos o primeiro round, empatamos o segundo round, né? E assim, depois, após 3 lutas, tem a regra do peso e da tábua. Mais 10 quilos de diferença, perde. Ele tinha 60 quilos mais pesado que eu. E aí, eu acho que para ele não falar que perdeu, ele me deu 2 socos no rosto. Aí pegou falta, aí eu levantei, aí ele foi lá e me deu mais 2. Entendeu? Aí no final não fui nem pra balança, já foi vitória direto pra mim. Aí o Japão foi abaixo. E essa luta eu assisti. A luta tem YouTube. No meio da luta eu falo, cara, como que o Coutinho sobreviveu? Porque, cara, você toma umas porradas ali, ele dá 2 dias na cama. Slow kicks ali. Ele tinha mais luta. Nossa. Uma toma no corpo inteiro. É isso, entendeu? Então, o que acontece? Por que eu tô contando tudo isso? Porque é o treino de superação. Sim. Não importa qualquer um. Não, eu cheguei até aqui para lutar com o mundial, com o campeão mundial. Eu entrego a luta, tô feliz. Não. É a superação. Eu tenho que... Ele foi quase até ameaçado porque perdeu a luta. Não teve uma história que a galera ficou brava? O japonês, ele é muito, como eu falei, aquela coisa do espírito de samurai. Tá no Japão, tem que ganhar um japonês. Sem ganhar um japonês. O campeão da matriz que lutou na primeira luta por treinado karatê, porque perdeu de mim. Ele abandonou o karatê, de tão envergonhado que eles ficam. Então você vê que eles levam isso muito a sério. Honra, no questão de honra. Por eles é luta arte marcial, é questão de honra pra ele. E para mim, meu mestre incutiu isso em mim também. Eu tinha o quê? Eu tinha a honra de ser brasileiro e tinha a função de mostrar para os japoneses que existe um brasileiro que tem esse espírito de japonês, de samurai. E foi aí onde nasceu o Ademir da Costa, que ficou famoso. Não só pela luta, mas aí foi engraçado, porque acabou o campeonato. Aí, é aquela coisa, né? O famoso. Aí os senpais, não, você não vai mais dormir aqui no quarto dos Conrais, vem com a fé. Não, eu comecei aqui, eu vou ficar aqui. Não preciso de status. Treinava todo dia, porque acabou o campeonato, o pessoal relaxou. Eu continuava treinando todo dia, todos os horários, todos os treinos que meu mestre me passou. Sim, entendeu? E aí, eu ia fazer exame para segundo dan. E o que aconteceu? O mestre falou, não, você não precisa fazer exame para segundo dan. Você vai bater em todos os meus alunos aqui, tô segundo dan. Cara... Então, você entendeu? A vida foi acontecendo. As coisas foram acontecendo, foram fluindo. As oportunidades foram aparecendo. E me levou ao que eu... E depois disso, você fez o famoso teste das 100 lutas, né? Que pouca gente no mundo fez, né? Hoje, acho que tem no máximo 20 pessoas, né? Se passaram por isso. São 100 lutas com faixas pretas, direto. Não, é porque... de faixa verde pra cima. É porque não tem isso. Faixa preta. Bem, vem no Brasil também, né? Eu não fiz no Japão. Ah, você fez aqui? Porque... E olha, eu te juro que eu preferia 10 vezes ter feito no Japão. Porque é muito mais fácil no Japão do que o meu. Meu mestre sempre foi aquela pessoa que ele fazia assim... Entendi. Entendi. Entendeu?
Porque o Eu regulamento... conheço alguém bem parecido com ele, Então, que é o meu mestre. porque a regra das 100 lutas no Japão é 1 minuto de luta. Tá. Aí a cada 40 lutas para descansar, uns 10 minutos, você recompõe e continua. Quando eu fiz no Brasil, eu fiz 2 minutos de luta. Caramba. Então, na verdade, eu fiz 200 lutas. Nossa. E só parei para trocar o dog na luta número 75. Porque o Doug tava sangrando. Não, tava muito molhado, muito encharcado. Aí foi a pior coisa que eu fiz. Devia ter continuado. Porque ficou quente depois? Meu corpo esfriou. Aí começou a doer. E aí, e assim, eu calejei toda a parte do corpo. Esqueci só dos braços. Ai, cara. Porque eu nunca tomei tanta paciente. Fui uma pessoa que nocaute via rápida e tal. E pancada. E eu não tava sentindo. Eu fui lutando. Quando parou aí esses 2, 3 para trocar o dog, fez assim, ó. Bum. Deu uma caída na energia. E entrei pra próxima luta. O cara chutou e sentiu aqui no braço. Falei, nossa, pegou. O que eu... Aí eu me machuquei bastante. Aí o que eu fiz? Eu tenho que segurar os chutes, a defesa pro rosto, porque chutou nocaute, acabou o teste. Sim. Não posso ser nocauteado. Entendi. E deixei bater no meu corpo. Tava bem calejado. Então eu deixava eles bater no meu corpo, soco e bloqueava. E continuei o resto das 100 lutas. Eu fiz 62 ipons entre nocautes e... 72? 62, 63. Em nocautes e vazares, porque tem um nocaute, tem você dar 2 knockdowns, né, não querendo boxe, aí conta um ipom. Tá. Então eu fiz 62 no total e o resto eu aguentei, Tá. né? E uma coisa curiosa, né? Esse teste é um teste até meio que espiritual, digamos assim, né? Sim, primeiro não é você que escolhe, é o mestre Mazoyama que designa. Ele falou... Não é eu quero falar, não, é ele, então é uma honra. Caramba. Quanto tempo você se preparou pra isso? Um ano inteiro. E qual luta foi, tipo, a mais difícil, assim, que você pensou, até algum momento você pensou em desistir, falar, cara, não vou aguentar? Depois dessa 30, da 75, eu já estava muito dolorido. Se a jogo não fosse aguentar algum momento? Não, eu fazia assim, mais uma luta. Passava essa luta, mais uma luta. Não pensava, minha cabeça ganhar luta após luta, sobreviver. Nossa, eu tenho mais 20. Não, e se você põe isso, seu psicológico cai. Entendi. Entendeu? Uma coisa é trabalhar o seu psicológico. Você saiu de lá e foi pro hospital. Eu fui pra casa, eu tinha um médico lá, me atendendo e tal, fiquei 2 dias em casa, aí eu vomitava sangue, urinava sangue, não conseguia comer, hospital. Chegou lá uma tomografia, né, então, o médico chamou, você bem, você tá vendo isso aqui? Eu falei, não, então, não dá pra ver, você tem hematoma no baço, pâncreas, tudo. É um hematoma só, eu falei, você não morreu, porque você é muito forte. Caramba, cara. E aí eu fiquei mais... Aí eu fiquei mais uma semana internado e ele foi recuperando aos poucos. Não, eu falei, não é tu vai falar, mas isso é loucura. Sim, loucura, o cara ter isso. É a superação. Sim. Eu sabia que eu ia me machucar, eu sabia que eu ia poder quebrar uma costela, mas eu queria me superar. Entendi. Era uma honra para mim ser testado nesse teste das 100 lutas. Então, aí eu falo para você, o karatê, o espírito manda no corpo. Até porque a vida testa a gente. Exato. Eu acho que hoje é o que falta nessa nova geração. Tudo é muito fácil, tudo é muito imediato. Então não tem o porquê você lutar, o porquê você se superar. Por isso que hoje, no mundo inteiro, porque antigamente 70% que treinava karatê era da faixa dos seus 15, 16, 17 e 20. Hoje, 70% são crianças de 5, 6, 7. Caramba. Mudou, mesmo no Japão. Por quê? Porque o pai entende que o karatê vai fortalecer o espírito. Eu tenho aqui. Tem crianças que chegam para mim extremamente, como assim,
Meu bairro é um bairro de classe média alta, Campo Belo. Então, a criança chega com babá, com chover, e lá dentro Não é assim. não tem nada disso. O Shinai, você sabe o que é o Shinai? Shinai canta. Né? Esse muito, esse Shinai. Nossa, você não bate, mas só de você dar um toque, ó, a espada de bambu. Sim. Então, e não tem. Não tem muitos pais e mães que não gostam. Eu me lembro assim, pô, minha mãe. Você que falou uma frase aí que eu me identifiquei muito. Você falou, cara, não pode chegar em casa mancando. Eu me lembro que eu tentava chegar no horário depois do treino que minha mãe não me visse. Inclusive, esse final de semana eu lutei, encontrei minha mãe, ela falou, que isso? O que aconteceu com você? Você voltou? Porque, o que acontece, né? Principalmente a mãe. Sim. Né? Você é o neném dela. Sim. Sei, eu sei. Pô, ela não quer ver você. Fala, meu, você é louco? Você paga pra se machucar? Assim, ela não entende isso. Assim, tá? Meus pais também, por muito tempo, quiseram depois porque eles acharam que eu ia desistir. Que eu não ia aguentar 3 meses. Eu fiz isso de vida. Sim. E meu pai, né? Descendentes de português, a família não entendia por que eu queria seguir essa. Eu falei, não, para. Eu deixei de fazer faculdade para ir para o Japão. Eu tinha 2 opções. Eu tinha terminado o colégio e aí eu tinha que entrar na faculdade. E aí meu mestre me convidou para ir para o Japão. Sim, meu pai quase me expulsou de casa. Você decidiu viver uma vida samurai mesmo. Aí eu falei, pai, eu posso estudar com 20, com 30, com 40, com 50. Esse é o momento da minha vida. Se eu perder essa chance, não vou ter nunca mais. Se eu tivesse, de repente, optado pela faculdade, eu não seria o Ademir da Costa, porque minha vida mudou no Japão. Verdade. Tudo mudou para mim no Japão. Foi reconhecido mundialmente, e aí todas as coisas aconteceram para mim. Sim. Entendeu? As portas foram se abrindo. Então, você entendeu? É o que eu sempre falo para as pessoas. A vida, ela te dá uma janela da oportunidade. Você tem 3 chances de mudar a sua vida durante a tua existência. A primeira aparece quando você é muito novo. E talvez você não tenha maturidade para entender isso. A segunda aparece no meio da tua idade. Aí é onde você tem que decidir. E a terceira talvez apareça no final da tua vida, você não tem. Então eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu prefiro me arrepender por ter tentado e falhado do que me arrepender por não ter tentado e não saber se a minha vida poderia mudar. Perfeito. E foi o que aconteceu. Sou da sua eu vou. E você falou, bom, eu tenho que abraçar agora que eu sou jovem, né? Uma dúvida. Conforme vai passando aí, o karatê, né? Principalmente karatê de contato, X, Sevakai, são lutas que tem muito contato físico. Conforme você vai ficando mais maduro, vai passando a idade, o que você começa a ganhar? A prática fica mais filosófica, mais espiritual. O que você ganha, né? O samurai idoso. Então, samurai idoso. sim. Como funciona? Ele tem que é o que eu faço hoje. Você vai passar a experiência para o jovem. Por isso que os idosos são tão respeitados no Japão. Os idosos você vai dizer, são venerados. Eles têm um respeito, um carinho pelo idoso. Sim, eles são anciões. Os jovens param, sentam, conversam. Por quê? Isso é muito engraçado. Os japoneses, o cara está 50 anos, 60, ele vai aposentar na empresa. Tem japoneses que começam com 20 anos na empresa e se aposentam com 60, 70. Por quê? É o que acontece no Ocidente. Ele está velho, o salário dele é muito alto, eu troco ele por um mais novo e pago menos. E a sabedoria que ele aprendeu, a vivência, a experiência. Então, o japonês, ele preza muito essa experiência que o jovem não tem. Entendeu? Então, o ancião, o senhor de idade, ele é como um mestre. O que é isso? É o mestre. Sim. Então, porque o karatê não é só luta. Ele está muito além da luta. Sim, muito. A luta é um período da sua vida. Sim. É o período de se testar. Perfeito. Depois, por isso que eu criei a Seu Acaso. Porque quando o mestre Mazuyama morreu, Kyokushin acabou.
virou política, era uma organização com mais de 200 países, aí começou a rachar em várias pseudo-organizações, e eu falei, não é isso que eu quero para mim. Eu quero continuar o meu trabalho. E aqui eu já não tinha mais onde eu poder treinar, e eu não queria todo mundo, não, porque fala você só de política e esqueceu do karatê. Então aí eu me afastei, continuei meu... Só que muitas pessoas começaram a vir para mim. E aí eu fui obrigado a criar um estilo, criar uma organização para dar suporte, porque eu saí sozinho, para dar suporte a esse grupo grande. Aí nasceu a Seu Akari, que eu preservo a filosofia, eu respeito eles como eu aprendi lá atrás. Entendeu? Então hoje, é o que eu falo, essa é a função quando você fica mais velho. É isso que eu passo. Vocês agora têm a obrigação de passar aquilo que eu ensinei para vocês. Eu não vou viver para sempre. Vou viver 20, 30 anos, vou morrer. Aí vocês têm que continuar. Entendeu? Então, o jovem é luta. Sim. É soldado. Aí você vai adquirir. Por isso que, principalmente um sexto, sétimo dan, ele não é mais avaliado pela luta, e sim pela sabedoria, pelo que ele construiu, pela organização, se ele fez grandes campeões, se ele propagou o estilo, é por serviços prestados. Porque um grão-mestre não tem mais o que provar de luta. Sim. Ele tem que mostrar o que ele conseguiu criar, o que ele conseguiu fazer para desenvolver, para propagar a arte marcial. Perfeito. E a história do Mazoyama, a gente vê que a guerra teve uma boa implicação, né, em se isolar, treinar mais, ficou 3 anos lá isolado e tal. Quando ele voltou, né, eu me lembro que tem história que ele contava, né, sobre a série para ele não voltar para a sociedade, uma série de coisas, que é uma vida assim de isolamento mesmo, dedicada à arte, né? Então, é exatamente assim. Por isso aquela coisa que meu mestre falou de eu não demorar, se isolar realmente, treinava 8 horas por dia. Sim, é muita. Entendeu? Eu estudava de manhã, ia pra academia, almoçava e treinava até meia-noite de segunda. É esquecer tudo. Sim. Então eu não ia mais. Minha família fala, por que você não vai na academia? Você só traz Dorme lá. a roupa aqui pra mim lavar. Entendeu? Porque é uma vida de dedicação. E para você sentiu alguma diferença em mudar do Brasil, né? Para aqueles que não sabem, o Kancho, ele hoje mora no Kuwait. Você saiu do Brasil e foi para o Kuwait. Isso foi importante para você como samurai? Como é que foi essa decisão de você... Na verdade, isso aconteceu. Sabe o que eu falo? Minha vida, hoje eu estou numa situação, amanhã aparece uma oportunidade assim, bim. Isso, assim, eu tinha uma filial, na história, eu tinha uma filial em Miami, nos Estados Unidos, né? E todo ano eu ia lá para dar seminário, para treinar. E eu tinha esse aluno kuwaitiano que estava fazendo faculdade nos Estados Unidos, em Miami, muito forte, muito bom, e sempre falava, mestre, quando eu voltar pro Kuwait, eu quero abrir uma academia da Seu Akari e quero que você dê aula para mim. Passou-se anos, um dia ele me liga, mestre, quero te chamar aqui pro Kuwait para você montar uma academia aqui comigo. Vou te convidar. Porque o Kuwait é um país muito fechado, tá? É um país que tem 4 milhões de habitantes, sendo que 2 milhões são kuwaitianos, 2 milhões são estrangeiros, que estão lá para... O Kuwait não é um país turístico, eles não dão visto de turista para você, você só pode entrar no Kuwait para trabalhar. Caramba, não sabia. Eles fazem questão, falam assim, não, a gente não precisa de turista, eles são muito ricos, o petróleo sai da torneira. Sim. Então eles preservam muito a família, o kuwaitiano, eles cuidam do povo deles, tá? E muito tradicionais. Então, na verdade, eu fui lá para ter a aprovação da família dele. Se eu era merecedor de ir pro Kuwait e abrir. Eu fui. Chegando lá, eu não tinha nem academia, não tinha nada. Eu conversei com a família, dei algumas demonstrações pro exército e tal. Fiquei, acho que, uns 10 dias. Quase que não volto. Chegou e falou, não, fica aqui, a gente vai montar uma academia, te dou um apartamento, tudo, tal. Não. Eles adoraram, ficaram
sabe? Não. E aí se nasceu, porque assim, esse é o meu sonho, abrir, propagar seu Akai no mundo, mas de uma maneira correta. Até que muita gente me questiona, por que a seu Akai é uma organização tão pequena? Tem hoje 5 países, Uruguai, Chile, Rússia, Kuwait e Brasil. Por quê? Porque eu quero qualidade, sim, eu não quero quantidade. Hoje o que eu vejo é o comércio de faixa, tá? Era o que eu falei, essa da Kyokushin, ela vende faixa para pegar o atleta do outro, sabe? Então, eu tive várias pessoas que me ligaram de outros países pedindo filiação e falei, não, quanto custa o seu... Ela quer comprar? Não, não tem custo. Você vai ter que vir treinar comigo, eu vou ter que te conhecer, tenho que te avaliar. Não, mas o outro estímulo... Não vai, filho, eu não preciso de você. Sim. Então, quem está comigo é que tem o mesmo ideal, o mesmo pensamento, é família. Por isso, você sabe o que significa ser o Akai? Não. O Kanjin Sei, isso foi criado quando eu saí, né? E fiquei independente, eu precisava de um nome. Então, um estudioso do Japão, da língua japonesa, tal, um escritor, que era meu amigo, sempre acompanhou, falou, não, eu vou criar um nome para você. Porque, na verdade, o nome, ele não todo nome, ele significa, não a técnica, mas a essência do que você quer. Tá? Então, o Kanjin Sei significa o vigor, a superação de você estar buscando cada vez mais melhorar, crescer. E o Kanjin Wa significa a família, a força espiritual do grupo, uma coisa que eu tinha perdido lá atrás, que não existia mais. Sim. Então, Seiwa é a união do espírito do guerreiro com o espírito da família, da união, do grupo. Então, por isso, os meus branchifes são como se fossem irmãos, filhos, família. Sim. São conectados comigo, não só na parte de treino, em tudo. Então, é isso. Então, o Youssef, que é a mesma situação, foi família. E aí me identifiquei, porque o pai tinha família. Legal. Muito família. Muito família. Sabe? Então, assim, é obrigação, uma coisa que eu acho que você é novo, mas eu acredito, assim, na época dos que eu era criança, era assim, minha família era uma família muito grande. Meu pai tinha 10 irmãos. Todo domingo era sagrado, todo mundo ia almoçar com a avó. A família. Hoje não existe mais isso. Sim. Nem eu consigo com meus filhos. Entendeu? Os seus filhos foram pro Kuwait também, não? Um foi, a outra vai agora. Tá. Pra passear, né? Sim, mas não para morar. Não, para morar. Graças a Deus estão bem realizados profissionalmente aqui no Brasil. É que a minha vida é dedicada para a luta. Então, quando eu vi uma oportunidade de abrir uma filial minha num país tão fechado, tão restrito, era um desafio para mim. Sim. Entendeu? Porque se você falar, eu quero ir para o Kuwait, você não vai. E eles têm aquele espírito guerreiro japonês? Não? Muito. Bastante. Muito. Então, assim, isso é que é o bonito. Eles ainda você olha o Kuwait, a coisa antiga. Tá. Nossos avós, quer dizer, todo domingo, todos a família se reúne, são mansões, 40, 50 pessoas, e aquela pureza das crianças, você não vê a criança lá no Kuwait é criança, entendi. Não tem essa conotação que está acontecendo hoje, sabe? São pura. Então, é uma coisa que eu não via há muito tempo. E eu gosto muito disso, né? E o desafio, né, de abrir para o Oriente Médio, porque não é qualquer um que vai para o Oriente Médio dar aula. Tá? O povo, assim, eu tive que respeitar a religião que eu respeito, a religião deles, eles rezam a cada... O Kuwait é bom por causa disso, ele não te obriga a você seguir a doutrina muçulmana. Entendi. Você pode continuar. Sim, mas eu tenho que... Então, eles param para rezar, tal, eu te obrigo, sabe? Então, eu respeito muito a individualidade de cada um, mas você tem que respeitar os costumes dele. E para mim é fácil, porque
O Japão é uma coisa, assim, você tem que respeitar os costumes e tal. Então, graças a Deus, e você vê que engraçado, né? Porque no Brasil estava uma situação difícil, até pelo meu tipo de filosofia, por meu caráter não ser comercial, Sim. eu tinha poucos alunos, sim, porque não era um karatê comercial. Então eu sofria muito para manter, para sobreviver. Esse tópico é muito interessante que você tocou, porque foi uma coisa que eu sempre te admirei muito, mesmo, né, à distância, uma coisa que eu sempre lembrava muito de você nisso. Você foi uma pessoa que você nunca teve como propósito, né, a pessoa ficar, ou você ganhar dinheiro, ou a parte comercial nunca foi o seu core, né? Eu não sei se é Pelo meu grande contrário, né? erro, Pelo mas pelo contrário, contrário. Você quer mais que se exploda e que se não tiver filosofia. Nem quantas vezes. Então, mas essa é uma questão interessante, porque quando o Masaru Mari voltou do retiro, ele começou a fazer apresentações, ele foi para o público. Então, mas por que ele fez isso? Porque ele precisava divulgar o estilo, porque o karatê no Japão era Shotokan. Ele foi o fundador do karatê de contato. Entendi, ele precisava explicar o que ele fazia. Tipo assim, Ele precisava mostrar, naquela época era uma outra época, ele desafiava os grandes lutadores para mostrar que o karatê, bom, naquela região tem um campeão de karatê, eu vou desafiar você, vou bater nele. ele ia nas academias. Ele Quebrava chifre de boi, não sei o No quê. filme dele mostra ele indo nas academias, ele desafiando grandes campeões, e aí, o que acontece? Ele ganhava do campeão, do médio daquela academia, e eles passavam a ser aluno dele. Caramba. Eu quero aprender com você. Você é mais forte que eu. Já aconteceu isso com você? Alguém já veio te desafiar, bateu lá? Assim, depois de eu ter a academia, tudo, porque minha vida sempre foi voltada, não. Né? Mas quando eu treinava como atleta, como instrutor, vieram desafiar na academia do meu mestre. Nossa. Tá, eu já lutei com lutadores de capoeira, de taekwondo, que eles iam lá porque, não, eu quero ver e tal. E aí acontecia o que acontecia, né? Não subestimando nenhuma arte marcial. Mas o bicho pegava. Sim, porque não estava acostumado com... Hoje não, porque aí depois que entrou o MMA, que aí já mudou tudo. Já tem. Pra mim é a luta mais completa que tem. Né? Até porque eu tinha Começou, Cantou aí pra esse caminho? Olha, eu cheguei a treinar 2 lutadores de MMA, um deles... Francisco, né? Você treinava uma boa época, né? O Francisco Filho, né? o Francisco, mas no karatê. Tá. No karatê. Né? Depois, quando eu saí, ele ficou lá, porque ele foi pro kickbox, eu continuei a minha vida no karatê. Tá. Né? E depois, já com a seu Akai, apareceu a proposta, um lutador de MMA, que tinha um contrato com o UFC, que eu cheguei a, inclusive, a 2 eventos do UFC, um em Las Vegas e um em Los Angeles, né? Mas esse é o grande problema. Eles não são disciplinados, eles não seguem as regras, eles só querem lutar, não querem fazer as outras. Não, mas eu não preciso, não. Você precisa ter uma base, não quer sofrer, não quer treinar de manhã, à tarde, à noite. Você quer ser campeão do UFC? Você tem que sofrer, entendeu? Então o cara quer treinar 2 horinhas, tá bem, e aí vou pra Gandaia. Não, meu filho, reclusão. Então eu abandonei porque mas tudo na vida eu experimentei um pouco. Teve um tempo que eu peguei a representação de uma organização de kickboxing da Rússia, a Tatneft. Trabalhei 2 anos com eles, porque eu sempre fui adepto de trabalhar essas 2, porque assim, eu sofria muito na época que eu era atleta. O lutador o karatê é amador, ele não é, agora tá acontecendo, mas na minha época o karatê era amador. E é isso, essa folha que é engraçado, né? Que se você falasse em dinheiro, teu mestre te matava. Você é sujo, o karatê é a coisa do espírito, então você não podia pensar em dinheiro. Entendi. Mas você precisa de dinheiro para viver assim. Como é que você vai comer? Como é que você vai treinar? Entendeu? Então eu era limitado em tudo isso. Quando eu abri meu próprio estilo, eu quis fazer essa coisa do karatê e depois o cara ir pro profissional, tá? Ou lutar kickbox e tal. E chegou a acontecer algumas vezes,
Mas eu encontrei... Aí você entra... Principalmente quando você é profissional, o mundo é sujo, é só dinheiro, os organizadores, sabe? Sai tem parte de filosofia. Ele te dá... Ele te engana. E eu falei, não, isso não... Já viu? É um comércio mesmo. E não é honesto, entendeu? A maioria te engana, te promete 1000 coisas, chega na hora, não é nada disso, usa usa seu nome. Então, mas foi bom, eu precisava, é por isso que eu falei, eu sou uma pessoa que eu preciso experimentar. Sim. Eu preciso saber, para depois entender e falar, não, então, hoje, se um aluno meu chega e fala que quer lutar profissional, eu não vou proibir, mas eu vou contar a história. É isso que quer? Sim. Vai acontecer isso. Lá. E tinha, até antigamente tinham, tipo, Pride, né? Que eram mais arte marcial mesmo, né? Eu lembro do Rickson lutando no Pride, era uma coisa, e o Rickson lutou muito no Japão, era uma coisa que... Então, mas é que tal, né? O Rickson foi aquela pessoa que ele lutou ele MMA, ele mostrou que o jiu-jitsu era superior a outras lutas. Ele manteve a filosofia, a tradição, o respeito que aprendeu com o pai, com a família. Então ele fez isso nítido na luta. Isso, hoje não. Acabou. Hoje tem muitas regras, antigamente não, uma luta da época não tinha tempo para acabar. Sim. Eu me lembro, tiveram lutas do Rickson por meia hora. Então. Eu falei, caramba, cara, meia hora lutando. Tal. Porque é a técnica dele. A paciência. Sim. Até o momento, ele não se desesperava, ele ficava ali até esperando o momento certo, que o cara cansava, perdia o controle emocional, e ele pegava o cara. Sim. Entendeu? Mas o que eu acho bonito, o Rickson, o Royce, eles seguiram, não fazendo a luta do MMA como, não, eles fizeram, o primeiro UFC foi para mostrar que o jiu-jitsu era superior a outras artes marciais. Sim. Perfeito. Entendeu? E aí, aí, igual que eu falo, entra para profissional, entra dinheiro, para os caras, não, temos que mudar, é muito assim, eles saíram fora. Eles venderam porque não era mais aquilo que eles queriam. Faz sentido. E hoje o UFC é outra coisa. Faz sentido. E até tinha a característica, lembro daquela luta, acho que foi do Andy Hug com... um profissional do Muay Thai, existisse realmente essa questão do respeito de cada luta, você vê o estilo era Sim, então. Hoje tá tudo muito... Hoje é o MMA. Sim. Você tem, hoje, para você lutar MMA, você tem que treinar tudo. Você tem que treinar tudo. Você não pode... Se eu entrar só com karatê, eu vou perder. Você não sei chão. Sim. Eu tenho que treinar boxe, eu tenho que treinar karatê. Você vê que muitos lutadores foram treinar karatê. E outro Matida era do karatê e foi. Aí ele adaptou. Sim. Entendeu? Porque a base é um pouco diferente. Mas aí é que tá aí é onde que eu falo pra muita gente, né? Para você treinar, hoje existem academias de MMA que vende essa coisa que você entra na academia e aprende tudo. Não, cada arte marcial pra você aprender é 5 anos. Então você não vai conseguir aprender jiu-jitsu, karatê, boxe, muay thai em 3 meses. Você vai aprender uma porção de movimento, uma porção de golpe, nenhum funciona. Qual que é o ideal? Você se identificar uma luta, tá? Tipo, se eu sou o karatê, como eu sou o karatê. E adaptar outras lutas para minha luta. Entendi. O meu forte aconteceu o karatê. Mas eu também treinei boxe, eu treinei muay thai, treinei jiu-jitsu. Então eu sei sair, me defender, para poder usar o que eu sou melhor, que é o karatê. Esse é o caminho correto. E você já precisou usar na rua? Teve alguma situação nessa? Nunca. Nunca precisou usar? Porque assim, sabe, eu acho muito das brigas que acontecem, eu sempre falo, você acaba procurando. Sim. Pela sua insegurança. Eu sempre dou um exemplo. Tá? Você tá vindo pela calçada, tá? E aí você vê 3 ou 4 trombadinhas, mau elemento. E aí o que você tem que fazer? Pô, eu sei que esses caras são encrencas. Se eu passar no meio deles, eu vou comprar a briga. Atravessa a rua. Sim. Mas como você é inseguro, eu não perco pra esses caras. Eu vou entendeu? É o teu subconsciente querendo mostrar pra você que você pode. Pronto.
O Cantinho, antes de nada para você relaxar lá, um bate-bola muito rápido, assim. O que você tem mais medo? Eu acho de não poder treinar mais. Tá, Não poder fazer o que eu gosto. perfeito. Não fazer o que eu amo. Esse é o meu maior medo de não conseguir continuar. Eu quero treinar até morrer. Com 90 anos, tá no dojo, treinando e fazendo o que eu gosto. E o que significa a morte para um karateca, para um samurai? O que significa a pessoa morrer, mesmo que seja lutando ou lutando na vida, né? Então, o que a morte é um outro estágio, tá? Eu acho que é o começo e o fim de um ciclo, e aí você não sei o que há depois, né? Mas eu acredito que esse é um ciclo que você veio na vida para passar. Então, por isso que é importante para mim, quando eu morrer, eu quero morrer satisfeito. Para eu conseguir fazer tudo que eu queria, eu conseguir passar tudo que eu... Você sabe, para mim, um homem rico não é aquele que tem dinheiro, é aquele que deixou alguma coisa, um legado, tá? Então, é, isso para mim, fiz meu ciclo, descansar. E o que você considera importante para as pessoas nesse próximo momento? A gente vê o mundo assim, causando umas tensões, possíveis guerras, estourando guerra em Israel, estourando guerra na Ucrânia. O que a arte marcial pode ajudar, né, na cabeça das pessoas nesse momento? Então, é o que realmente acontece dentro do dojo desde criança, entendeu? Eu acho que é, é a resiliência, é a parte que você entende que isso aqui é errado, que isso daqui não pode ser feito, deixar o egoísmo e o preconceito de lado. No karatê não tem egoísmo, não tem preconceito, não tem arrogância, que eu acho que acontece. A guerra é isso. A minha religião é melhor que a sua, o meu país é mais... Não, isso é pura arrogância, puro ego, pura vaidade. E, infelizmente, é isso que acontece. E na arte marcial, você aprende a não ter isso. Você aprende, assim, se uma pessoa é mais forte que eu falo, nossa, você é mais forte que eu. Poxa, eu quero aprender com você. Eu não tenho, entendeu? Pelo contrário. Então, acho que o que falta hoje no mundo é as pessoas serem mais humildes, mais resilientes, mais ter o amor ao próximo, deixar o ego, a vaidade de lado. Então, infelizmente... E para finalizar, Cantil, se você pudesse dar uma mensagem final, né, um recado final para aquelas pessoas que nos ouvem, seja pessoa da arte marcial ou não, sejam homens, sejam mulheres, se você pudesse dar um recado, né, você que é uma das pessoas, acho que, né, tem essa força interior mais bem trabalhada, mais clara, mais forte, com coragem, né, com um vigor espiritual, qual seria a sua mensagem final, um conselho para as pessoas que precisam ouvir alguma mensagem para se encontrar? Eu acho que é isso que acontece na vida. Você tem que acreditar no seu sonho e fazer dele realidade. Você não pode colocar para você, eu não sou capaz disso, eu não vou conseguir isso. Tá? Enquanto você tem que acreditar em você, tem que superar, tem que querer sair dessa condição, que é hoje que outras pessoas se aceitam, né? Nessa coisa, eu sou isso. Não, vai brigar, você, sabe? Você tem que buscar o seu objetivo, superar, acreditar em você. Nada na vida é fácil. Entendeu? Pô, mas ele tem, porque ele foi atrás. Então você vai igual, você pode. Você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que acreditar. Porque é o que eu falo, as pessoas sonham, mas elas não vão atrás dos sonhos delas. Eu sempre sonhei. Meu sonho não é ganhar na loteria. Não, sonho é aquela que eu quero ser mais forte, e vou buscar isso daí. Então, eu acho que é isso que tem muitas... Eu acho que hoje que acontece muito, né? A pessoa, ela se deprecia, a depressão, porque ela não ela acha que ela é incapaz, ela acha que ela é fraca. Não, quem falou que você é fraca? Você. Muda essa situação.
Você não está feliz com essa situação? Vai atrás, muda, reage, acorda. É isso que eu deixo que é importante, eu acho que para o ser humano. Senhoras e senhores, mestre samurai presente aqui no nosso mundo atual, algo tão raro de se ver. Kancho, uma honra de verdade, né? Ouvir suas palavras, sua sabedoria. Obrigado pelo seu tempo. Eu sei que, né, sua vida está super corrida e você veio do Kuwait aqui, suas horas são contadas para cada um. Essa é até uma coisa que eu gostaria de falar exatamente. Eu vim para o Kuwait, eu vim para o Brasil para realizar um campeonato internacional, né, onde todos os meus melhores atletas vão lutar. Estou convidando vocês. As pessoas podem assistir o campeonato? A entrada é gratuita. Que dia que é? É 29 de outubro, no Pelezão, ali na Lapa. É gratuito? É gratuito, entrada franca, tá? Então, e ali vocês vão entender essa coisa do espírito de samurai, da superação, de lutar. É o nosso grande show. Né, e é muito legal. E as pessoas que gostam de ver isso, né, esse espírito ao vivo, até para você se inspirar, o Kancho já falou aí, tem um aluno dele de 130 quilos, entendeu? Ele vai enfrentar aí provavelmente pessoas de 80 quilos, né, 85 quilos. Então você vê isso que o Kancho contou aqui o episódio inteiro. Olha, não é muito bonito de se ver, então eu recomendo muito que você vá a esse campeonato. Eu vou estar lá prestigiando vocês, com certeza. Eu patrocinador, claro, eu agradeço. Que bom. Aí pessoas como você que ajudam a eu conseguir continuar o meu trabalho, a minha filosofia, porque é o que eu falei. Até terminando isso, né, que quando eu fui para o Kuwait, eu consegui ter o respaldo financeiro para conseguir continuar o meu trabalho e ajudar aqui no Brasil. Até quando veio a pandemia, muitas academias fecharam. E eu consegui de lá manter. Então, sabe, a vida, quando você quer, quando você deseja, quando você sonha, a vida, ela converte para você. Então, hoje está você voltando, sendo, né, buscando. Então, isso, acho que é isso. Muito legal, fico muito feliz até pelas pessoas, né? Quando eu resolvi voltar a lutar, eu te mandei uma mensagem. Falei, cara, a pessoa que o Kancho me indicar, eu tenho certeza que vai ser uma pessoa, né, super idônea, etc. E aí foi um presente conhecer o Xian Jefferson. Foi muito legal, assim, além de, né, um mestre, um Xian, realmente é um amigo que eu conquistei, assim. A família, seu Akai, é o que eu falei para você. Qual que é depois que você passa a ser lutador? É criar pessoas como Jefferson, como Ricardo, que se amanhã eu morrer, eu sei que eles vão continuar o meu trabalho. Sim. Então, parabéns aí pelo trabalho. Todo mundo que eu conheço da Sewakai realmente sempre mantém o código do samurai. Senhoras e senhores, eu espero vocês no nosso campeonato ali, para vocês prestigiarem o Kancho e prestigiarem essa arte marcial tão bela, né? Fazer com que todo esse espírito transpareça para vocês de uma maneira inspiradora, que realmente é muito inspirador. Kancho, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Até a próxima, senhores.